Que a graça do Senhor Jesus seja contigo. A palavra profética de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versos 22 ao 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto Jesus despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava Jesus só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi ter Jesus com os discípulos andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo e, começando a submergir, afundou e gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluias. Pedro era um homem parecido com muitos crentes. Ele tinha suas fraquezas e também os seus pontos fortes. Muitas vezes ousado em alguns momentos, mas temeroso em outros, cheio de dúvidas e muitas vezes fé. Pedro era uma pessoa inconstante, variável, aquela pessoa que muda muito. E Pedro estava com os outros discípulos no barco e já era alto mar. E de repente veio um vento contrário e lançava o barco de um lado para o outro. E os discípulos, juntamente com Pedro, ficaram assustados. Mas de repente, aleluia, Jesus aparece em meio àquele vento contrário. E Pedro viu Jesus andando sobre o mar e entendeu que Jesus tinha o domínio sobre tudo. Jesus andava tranquilamente por cima do mar. Aqui no versículo 24 ao 26, diz assim: entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Jesus vinha sobre as águas, porque Jesus é o Deus sobrenatural. E os discípulos ficaram assim, espantados, pasmados, com medo. E quantas pessoas com medo diante de uma situação contrária, adversa, aí vem as dúvidas: será que vai dar certo ou não? E diante daquela situação, vem a incredulidade. No versículo 27, diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deixa eu dizer algo para você nesse momento. Não tenha medo da situação que você está passando. Jesus vem sobre as ondas para te salvar.
Jesus está acima dessa situação em que você se encontra. Tenha certeza, Ele está vindo nesse momento ao teu encontro para te salvar, abençoar e conceder vitórias sobre todos os problemas e dificuldades que você está enfrentando nesse momento. Aleluia! E naquele momento que Jesus vem sobre as águas, Pedro olhou para Jesus e teve fé. Estamos vivendo tempos, passando por tempos de insegurança, incredulidade, inconstância, passando por grandes lutas, e parece que não vamos suportar. Mas creia, Jesus está ao teu redor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso abrigo no perigo. Ele é o Deus conosco, é o socorro bem presente. Tenha fé. Versículos 27 e 28 diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo. Não tenha medo, sou eu. Aleluias. Ele é o grande eu sou. 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Pedro creu, Pedro teve fé. Ele creu que naquele momento tudo era possível. E a Bíblia diz isso. Jesus vai afirmar: tudo é possível ao que crê. Aqui no versículo 29, e Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aleluia. Vem, Pedro. E Pedro foi. Olha a ousadia de Pedro. Ele andou na direção de Jesus, mas veio um vento fortíssimo. Aqui no versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Pedro vinha na direção de Jesus, na direção da vitória, mas tirou os olhos de Jesus e o medo novamente agora toma conta de Pedro. A Bíblia fala lá no livro dos Hebreus, diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E tem muita gente olhando para as finanças, doenças, famílias, empresas, trabalho, aí vê os problemas aumentarem. Pedro foi assim. Por isso que Pedro afundou, tirou os olhos de Jesus e olhou ao que estava agora ao seu derredor. E quando olhamos ao nosso derredor, só vemos problemas. Aí vem a dúvida: será que eu vou conseguir? E a Bíblia diz que Pedro gritou por socorro: Jesus, salva-me. Aqui no versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus que ouve o nosso clamor. Jesus que escuta quando nós chamamos por Ele. Pedro gritou: socorro, Jesus, me ajuda. E Jesus o ajudou. Você sabe por quê? Porque Jesus não nos desampara. Aleluias. Você pode ter errado, pecado, você pode estar afastado do caminho do Senhor, mas quando chama Jesus, Ele vem, aleluia, Ele te ajuda. Versículo 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não duvide,
Creia tão somente. Jesus é o consumador da nossa fé. Significa aquilo que Jesus começa, ele termina, ele não desampara. Olha, Jesus disse assim para os discípulos: vocês vão chegar do outro lado. Agora, ele não garantiu que haveria ventos contrários. Ele disse assim: vocês vão chegar do outro lado. Aleluia! Aqui no versículo 32 diz assim: subindo ambos para o barco, cessou o vento, parou o vento, aleluia. Você vai chegar, creia, você vai chegar do outro lado. Você pode estar enfrentando a maior dificuldade, mas Jesus está dizendo para você nesse momento: você vai chegar, aleluia. Jesus já determinou essa vitória sobre a sua vida. Quando chamamos, Jesus vem, e ele vem prontamente, e Jesus estende a mão para nós, e nesse momento ele está estendendo a sua mão forte, a sua mão de poder, a sua mão que pode todas as coisas para você nesse momento, agora. Creia, ele vai te livrar, seja o que for. Jesus vai te livrar, abençoar, conceder vitórias. Tira os olhos das tempestades, dificuldades. Pedro andou por cima. Pedro andou acima da tempestade. E Jesus te coloca assim nesse momento, acima dos obstáculos. Aleluias! Deixa eu te dizer algo para terminar. Essa palavra profética: Jesus vai te elevar. Jesus vai te engrandecer. Creia, aleluia, não duvide. Siga em frente, caminhe com esse Jesus maravilhoso, aleluia. A tempestade vai passar, ou melhor, a tempestade já está passando. Jesus está no teu barco. Você vai vencer. E a tua vitória já está garantida em nome de Jesus. Diga assim comigo: amém, Jesus! Graças a Deus!